Olá, amigas! Hoje eu quero falar com as meninas, garotas e mulheres. Então, pega aí, ó, o teu chazinho, entendeu? Pega a tua canequinha. Vamos tomar café, chá, leite, o que você for tomar aí, entendeu? Água, sabe? Importante se hidratar. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Quantas vezes na sua vida você se colocou, não é foi imposta, mas quantas vezes você se colocou em situações onde você precisou se anular, onde você precisou se diminuir, onde você precisou se encolher, situações onde você precisou deixar pra lá quem você era para poder ser aceita. Seja por família, seja por amigos, seja por namorados, seja por conhecidos, qualquer situação que você passou, que você sofreu, que você precisaria estar em um lugar e aí você pensou, nossa, se eu não diminuir isso, se eu não falar mais baixo, se eu andar desse jeito, se eu falar desse jeito, se eu vestir tal roupa, se eu prender o meu cabelo de tal jeito, ou até mesmo se eu falar um limite, se eu colocar um limite meu, essa pessoa não vai me aceitar. Quantas vezes você precisou olhar pra si e se diminuir? Justamente porque você achou que essas pessoas, elas não te aceitariam. E às vezes, realmente, você estava certa. Se você não tivesse feito tal manobra, se você não tivesse se adaptado, ela realmente não te aceitaria, ela realmente não estaria na sua vida. E talvez fosse até melhor se ela não estivesse. Porque a partir do momento que você precisa mudar quem você é para que uma pessoa te aceite, não faz mais sentido estar nesse lugar. Mas eu queria falar com você. Você que muitas vezes se abandonou. Você se sente respeitada por si mesma? Por si próprio? Você olha pra você e você se respeita? Você se coloca como prioridade? Os seus sonhos são prioridade? Lá em cima, no topo de tudo, de todas as coisas, você é prioridade? Você tem se colocado nesse nível? Porque muitas vezes nós nos colocamos a essas situações, nos submetemos a esse tipo de acontecimento justamente porque nós não somos a nossa prioridade. E aí eu queria te perguntar uma coisa ainda mais intrigante. Por quanto tempo mais você vai viver a sua vida sendo figurante? E aí o seu namorado é o principal, a sua mãe é a principal, a sua irmã é a principal. As pessoas que estão à sua volta são as principais, são os protagonistas, mas você é figurante. Eu não entendo isso. Quantas vezes mais você vai se sujeitar a ser figurante na sua própria vida? Então, quando você olha para isso tudo, eu quero que você seja essa pessoa que analise tudo, tudo. Seja uma pessoa que analise o comportamento, analise as reações, analise as emoções, analise o que foi dito, analise tudo, tudo. Quando você estiver nesse lugar, nessa situação, que você analise isso, que você pense, por que essa pessoa tá assim? E por que eu estou assim? Qual é a minha reação diante disso? E por que essa reação? Sabe, eu digo pra todas as pessoas, e existem pessoas da minha família que discordam de mim, mas eu digo, faça terapia. Faça terapia, vai em um terapeuta, eles são maravilhosos, sério mesmo. Escolha um de sua confiança, escolha um que tenha o CRP e você vá nesse terapeuta, converse com ele e tente entender as suas atitudes, tente entender as suas reações. Quantas vezes você também, às vezes, nem se anulou, mas quantas vezes você só reagiu? Reagiu. Fulano falou tal coisa, você só pá, reagiu e respondeu. Aí depois você pensa. Aí sabe aquela frase? Eu falo 5 vezes antes de pensar? É assim. Sabe o que é isso? Descontrole emocional. E eu digo isso porque é algo que pra mim mesma é algo difícil.
O descontrole emocional é difícil. Porque o controle emocional, você controlar as suas emoções é difícil. Porque muitas das vezes quem reage, na verdade, não é você, é o trauma. Quem reage no automático não é nem você, o seu racional, é o subconsciente, que ainda lembra daquela ferida lá da infância, que ainda lembra daquela palavra lá do jardim de infância. Eu me lembro de uma vez, quando eu era pequena, sempre estudei em escola pública, e aí eu tava no jardim de infância mesmo, e eu tava indo pra cantina, saindo da sala, indo pra cantina, e veio uma menina um pouco maior que eu, e não é muito difícil porque eu sou baixa, e ela veio e me prendeu na parede, ela botou a mão assim, ó, e me prendeu na parede, e não me deixava passar. Eu não me lembro exatamente o que ela falou, mas eu me lembro que aquele sentimento das pessoas em volta, todo mundo ali, ó, todos os outros alunos em volta, olhando pra mim, vendo aquela menina me prender, tirar a minha liberdade, falar algo que eu acredito que tenha sido ofensivo e eu não poder fazer nada. Eu não podia gritar, eu não podia bater, eu não podia correr, eu não podia nada. Por quê? Porque eu sou menor, eu era mais fraca. Então, eu não podia reagir, eu era indefesa. Então, quando eu olho pra isso e eu me lembro dessa cena, eu entendo por que eu fico tão indignada quando alguém maltrata uma pessoa indefesa. Eu entendo por que eu reajo tão facilmente quando alguém vem me prender, me privar ou tirar a minha liberdade. Quando eu olho pra isso e eu reflito sobre isso, sobre essa cena, uma das, porque ainda tem outras, muitas outras que eu vivi, eu consigo entender o que aquele dia, aquele momento em específico, que não durou 30 minutos, não foi isso. Foi assim, rápido. Aquilo causou um impacto muito grande na minha vida que vem perpetuando até hoje. Até hoje. E quantas são as falas que nós escutamos, os acontecidos que nós passamos, quantas são as coisas que nós temos que superar desde a infância. Quando você olha para si, quando você se analisa, quando você analisa a situação, quando você para de reagir, quando você para de ir no automático, você deixa de ser somente uma vítima e passa a ser um espectador. Mas não é para você ser um espectador, você olhar para aquilo somente para olhar. É para você se posicionar, impor limites e decidir sobre a sua vida. É para que a partir deste momento onde você sai de uma pessoa que reage, onde você sai de uma pessoa que só age conforme os padrões que são impostos, você sai disso e você se torna uma pessoa que é dona de si. Uma pessoa que tem os próprios limites, uma pessoa que cuida de si e que age conforme os seus próprios interesses. Uma pessoa que não se adapta. Uma pessoa que não se molda. Uma pessoa que não se diminui. E mais, uma pessoa que não se coloca em situações que podem te prejudicar. Sabe, a gente vê aí muito feminicídio acontecendo no nosso país. E eu acredito que essas mulheres em si, se fizessem uma terapia, se elas se priorizassem, se elas fossem essas que não se adaptam, seria 50% melhor a vida delas.